Romanos capítulo 14, vamos ler inicialmente apenas o versículo 10. Romanos 14, versículo número 10. Você achou aí na Bíblia? Carta de Paulo aos Romanos, versículo 10 do capítulo 14, diz a palavra de Deus assim: Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Amém. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da Tua palavra mais uma vez, com a grande oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor. E é isso que queremos, Pai. Nós não viemos aqui ouvir os homens com doutrinas humanas, nem filosofias do mundo, Pai. Viemos ouvir a Tua voz. Somos Tuas ovelhas, conhecemos quando o Senhor fala conosco e queremos ouvi-lo, Pai. Fala ao nosso coração, transformando o nosso entendimento, nos dando conhecimento transformador para as nossas atitudes nesse mundo. A Tua palavra tem esse poder e nós não queremos apenas ouvi-la, mas queremos praticar aquilo que estamos ouvindo. Queremos transformação. Transforma-nos no Senhor de acordo com a Tua vontade pela ministração da Tua palavra. E eu te peço, meu Deus, usa a minha vida essa noite. Tem misericórdia e graça sobre mim, Pai, e dá-me a unção do Teu Espírito, para que debaixo deste poder a Tua palavra seja ministrada e nós todos sejamos abençoados por ela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui nesse texto o apóstolo Paulo fala de uma doutrina importante das Sagradas Escrituras. Ele diz: Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu. Paulo está falando de problemas que às vezes vemos na igreja, de julgamentos, de desprezo, de seleção de uma pessoa em detrimento da outra. Era esse o assunto tratado, mas ao terminar o versículo ele traz uma doutrina importante e trazendo um alerta para toda a igreja. Ele diz: pois todos compareceremos perante o quê? O tribunal de Deus. Você já ouviu falar no tribunal de Deus? É essa doutrina que o apóstolo Paulo está ensinando. É uma doutrina bíblica ensinada em diversos versículos bíblicos. E nós vamos ler alguns aqui esta noite. Diz então o apóstolo que Deus possui um tribunal. E o que se faz num tribunal, irmãos? Tribunal é um lugar de juízo, é um lugar de se exercer um julgamento. E a Bíblia diz que Deus detém um tribunal. E nós entendemos pela palavra de Deus que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele possui atributos exclusivos que ninguém mais os tem. Ele é todo poderoso. Ele é presente em todos os lugares e Ele sabe todas as coisas. Sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência são coisas que pertencem a Deus e que Ele não compartilha com ninguém. Esse é o Deus soberano a quem nós servimos, e diz também a Bíblia que Ele é o juiz de todas as coisas. Quem pode ser juiz acima de Deus? Quem tem todo o poder e conhece todas as coisas é aquele que está presente em todos os lugares. É este que pode julgar e julgar com justiça, porque não julga baseado em depoimentos ou em testemunhas, mas julga baseado naquilo que ele mesmo conhece e vê. Então essa é a imagem de Deus que a Bíblia traz para nós. E Paulo, ao advertir a igreja sobre estas questões que às vezes acontecem entre nós, ele faz uma lembrança. Ele diz: olha, não julgue, porque primeiro você não é o juiz, há só um juiz que é Deus. E depois não esqueça que todos nós vamos comparecer diante deste tribunal que é governado por Deus. Então ele nos lembra que todos, qualquer um dia comparecerá diante desse tribunal. Isso é uma doutrina bíblica. Mas quando falamos sobre isso, pode ser que as reações das pessoas sejam diversas. Pode ser que alguém que crê em Deus aceite a sua palavra, acredite no que está escrito
e tema diante deste juízo. Embora hajam muitos outros que, ao ouvirem falar desse mesmo tribunal, possam simplesmente desdenhá-lo, não crer nele, não achar que ele é real, imaginar que isso aqui é uma alegoria, que a Bíblia está trazendo aí uma simbologia e que não há nada de real nisso. A opção é daquele que escuta, daquele que toma conhecimento da palavra de Deus. Mas o que a Bíblia diz, não apenas nesse versículo, mas em muitos outros, é o que eu quero compartilhar com você. Esse tribunal é real. E segundo diz Paulo, ele é inevitável. Ou seja, eu não vou conseguir escapar dele. Como ele lembra, todos nós compareceremos diante deste tribunal. Não há uma maneira de eu evitá-lo. Não há uma maneira de eu ignorá-lo. Por mais que eu não creia, por mais que eu desdenhe, todos nós chegaremos um dia diante deste mesmo tribunal. Porque somos criaturas de Deus, todos foram criados por Deus, somos criação de Deus, e todos, como criação de Deus, devemos satisfação ao nosso Criador. Então compareceremos diante dele para prestar conta dos nossos atos, das coisas que fizemos e também daquelas que deixamos de fazer, porque às vezes erramos também por omissão, não apenas pelo que fazemos, mas também por aquilo que não fazemos e que deveríamos ter feito. Esse é o tribunal de Deus, segundo diz Paulo. E a Bíblia diz mais, e eu quero ler contigo em João, capítulo número 5, versículo 22, que este tribunal, chamado por Paulo como tribunal de Deus, na verdade é o tribunal de Cristo. Em João capítulo 5, no versículo 22, está escrito assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Ao estabelecer o Filho, ao acreditar o Filho, como diz a Bíblia, Deus confiou ao Filho todo o julgamento. Então, será o Filho o dono deste tribunal, no qual todos nós compareceremos, segundo diz a Bíblia. E veja o que mais diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11, falando desta posição de senhorio de Cristo, responsável por este tribunal. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que diz a Bíblia é que esse Senhor Jesus, dono deste tribunal que lhe foi confiado por Deus, será, de alguma forma, no final das contas, confessado por todas as pessoas, mesmo por aquelas que o ignoraram, mesmo por aquelas que o desprezaram enquanto tiveram oportunidade. Porque ao chegar diante do tribunal, aqueles que não acreditavam na sua existência terão uma grande surpresa, porque chegarão lá e verão aquele que lá preside este tribunal. E aí diz a Bíblia que nesse momento todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas essa confissão já no tribunal não tem mais valor, porque ela deveria ser feita enquanto eu, ainda vivo, tenho condições de fazer a minha decisão de confessá-lo por livre e espontânea vontade, e não por obrigação diante das evidências que estarão diante dos meus olhos. Todos confessarão, porque não haverá como negar aquilo que estará diante das pessoas. Jesus Cristo reinando, e eu sendo obrigado a me prostrar,
e sendo obrigado a confessar, porque Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, segundo diz a Bíblia Sagrada. E isso vale para quem? Para todos, irmãos. Veja o que diz o Salmo 86, no versículo número 9. Alguns versículos da palavra de Deus nós vamos ler, para entender o contexto de toda a Bíblia. No Salmo 86, no versículo 9, está escrito: todas as nações que fizeste virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque todos comparecerão diante deste tribunal. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, como já foi dito. Todas as nações, porque todas elas foram criadas, foram feitas por Deus, como diz o versículo que acabamos de ler. Diz também a Bíblia lá no livro de Apocalipse, no final da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 15, no versículo número 4, veja o que está escrito: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O tribunal de Deus, que é o tribunal de Cristo, será a manifestação da justiça de Deus, que ninguém poderá contestar, porque não é baseada em nenhum instrumento humano, mas sim no conhecimento, na sabedoria, na soberania de Deus. E todos serão obrigados a glorificar a Deus naquele momento. É o que diz a palavra do Senhor. E diz também a Bíblia em Mateus capítulo 25, no versículo 31, até o versículo número 34, vamos ler? Mateus capítulo número 25, que é um capítulo que fala do final dos tempos. Mateus 25, versículo 31, até o versículo 34, diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mais uma evidência bíblica de que Jesus estará ali presidindo este tribunal. E nesse momento separando quem é quem, mas todos estarão lá diante dele. Todos comparecerão para esse momento em que ficará evidente através da separação as escolhas que nós fizemos ao longo da nossa vida. Veja ainda em Apocalipse capítulo 6, no versículo número 12 até o versículo número 17, Apocalipse capítulo número 6, do verso número 12 ao verso 17, a Bíblia diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Todos
diante desse dia, terão esta visão, estarão ali, comparecerão, quer queiram, quer não. Esse tribunal, como disse Paulo, é inevitável para qualquer raça, para qualquer posição social, para qualquer tipo de postura que a pessoa tenha, grupo a que pertença, não importa, todos estarão ali. Outra coisa que a Bíblia diz sobre esse tribunal, e é uma coisa importante da gente perceber, que é um tribunal imutável. Não muda, irmãos. Por que isso é importante, especialmente nos nossos dias? Você já viu os nossos tribunais hoje em dia? Você tem segurança quando vai ter uma causa julgada diante de um tribunal? O que você acha? Depende da cabeça do juiz. Já ouviu esse termo? Cada cabeça de juiz é uma cabeça. A lei é a mesma, mas cada um interpreta de um jeito. Temos visto o nosso STF. Já viu que interessante, irmãos? Quantos conseguem me dizer a escalação do Brasil na Copa do Mundo? Poucos aqui. Mas me diga os ministros, os 11 do STF. Todo mundo sabe. Sabe ou não sabe? Está mais fácil dizer do que a escalação do Brasil. Porque nós estamos vendo tempos de injustiça. Tempos em que cada cabeça pensa uma coisa e atende a um interesse. E dependendo de quem está lá, a lei é aplicada de uma forma diferente. Dependendo de quem senta na cadeira, a mesma lei pode ser mudada, deturpada, distorcida. Esse é o tribunal humano que está diante de nós. Mas o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, a Bíblia diz que ele é imutável. Porque, queridos, as leis, os juízes, os governos, tudo isso vai passar. E todos eles também estarão lá comparecendo diante do tribunal de Deus. Todos eles estarão lá também prestando contas. Eles mudam, as leis podem ser mudadas, os juízes podem mudar o que desejam mudar nas leis também, ao invés de cumpri-las, né? Temos visto isso acontecendo nos nossos dias, juízes legislando, ao invés de cumprir o que está escrito. Então, tudo isso é muito mutável. Governos mudam, trocam os juízes e tudo isso sempre está em contínua mudança. Mas o tribunal de Deus, ele é divino e ele é imutável. Vamos ver alguns textos. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 17, um versículo bem conhecido, a Bíblia diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? Deus, amém? Tudo que é bom vem de Deus, tudo desce lá do alto. E aí diz a Bíblia, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, irmãos. A gente muda, mas Deus permanece o mesmo. A gente muda, mas a Bíblia é sempre a mesma. A lei de Deus é imutável. Ela sempre permanece a mesma. Por mais que o homem se torne moderno, por mais que as igrejas modernas queiram reinterpretar textos bíblicos à semelhança dos juízes que nós estamos vendo por aí, por mais que o homem com suas doutrinas queira deturpar a palavra de Deus, ela permanece na sua essência a mesma. Então é um tribunal que nós sabemos as regras do seu julgamento, porque elas estão bem definidas, disponíveis para qualquer um que queira ver. Não haverá uma surpresa, não haverá uma letrinha miúda escondida. É a palavra de Deus imutável que estará diante de nós. Deus não muda, Jesus não muda. Pouquinho antes de Tiago, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, outra constatação no texto que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será por quanto tempo? Para sempre. Não há mudança em Deus, não há mudança em Jesus. Deus não muda de ideia. Deus não condena uma coisa hoje e amanhã aprova, ao mesmo tempo que hoje não aprova e amanhã condena.
A lei de Deus é imutável. O princípio de Deus não muda. O tribunal do Senhor é imutável também. Assim como também o é o padrão do seu julgamento. Não muda o padrão do julgamento. Não muda a letra pela qual você será julgada. A lei de Deus é perfeita. Irmãos, qual a lei do homem que é perfeita? Quantas constituições o Brasil já teve? E quantas alterações se faz na Constituição do Brasil? A gente está mal parado, né, irmãos? Você já viu a Constituição do Brasil? Quem já viu? É um livro dessa grossura assim. Já viu? É um livro dessa grossura. Eu estive lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, no Museu da Constituição. Aí quando eu entrei, me deram a Constituição americana. Era uma folha de papel. Aí eu dobrei e botei no bolso. Está na minha pasta até hoje, uma folha de papel. A Constituição americana é uma folha, do Brasil é um livro desse tamanho. É lei que falta para a gente? Não é não. É o cumprimento da lei que falta, né, irmãos? Lei tem demais. E toda hora uma emenda, um projeto constitucional de emenda, uma PEC, né? Toda hora uma ajeitadinha para mudar alguma coisa, para favorecer um, para favorecer outro. Nós não corremos esse risco com Deus. A Bíblia é imutável. A palavra de Deus é perfeita. Abra a Bíblia em Salmo 19. Salmo número 19, versículo 7 até o versículo 10. O Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Não há nada mais perfeito do que a lei de Deus, que não precisa de emenda, não precisa de rasura, não precisa de correção, não precisa de uma nova edição. Você está esperando uma nova edição da Bíblia? Pode ter nova edição de tradução, e até isso hoje em dia está perigoso, irmãos. Até isso está perigoso. Você já viu que antigamente toda a Bíblia que se prezava era preta? Agora você tem Bíblia de tudo que é cor. Quer uma rosa-choque? Tem. Quer uma púrpura? Tem. Quer uma grená? Tem. Tem Bíblia de tudo que é cor, de tudo que é tradução que você imaginar, de tudo que inventaram e botaram ali na Bíblia, tem lá. Mas a palavra de Deus é sempre sim, sim, não, não. É sempre imutável. A lei do Senhor é perfeita. Nada se pode acrescentar a ela, nada se pode suprimir dela. E isto é uma segurança. Porque no Brasil hoje se fala tanto de segurança jurídica, que nós não estamos vivendo um ambiente de segurança jurídica, porque muda tudo a toda hora. Porque depende da cabeça do cara que está lá julgando. Por isso que não há segurança jurídica. Você não fica seguro, mesmo estando dentro da lei, que você será julgado com equidade. Você não fica seguro quanto a isso. Mas quanto a Deus, não há do que se preocupar. O julgamento será justo. O julgamento será preciso, porque a lei é imutável. É a mesma durante todos os tempos. É um julgamento sem falha. E Deus, que tem todos aqueles atributos que eu te disse, não tem como ele errar numa decisão. Não tem como ele errar numa avaliação de uma circunstância ou de um atenuante. Não há como Deus errar. Porque, queridos, a Bíblia diz que ele vai usar registros também. Registros precisos que existem ao nosso respeito. A Bíblia fala de alguns livros que serão utilizados e lidos nesse julgamento. Em primeiro lugar, em Apocalipse capítulo 20, vamos ler? Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono.
O que está falando esse livro aqui? Do julgamento, do trono de Deus, do tribunal de Deus. E ele viu os mortos, grandes e pequenos, em pés, diante do trono. Então se abriram livros, no plural. E ainda outro livro, no singular. Este identificado, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito aonde? Nos livros. Os livros do plural não são mencionados pelo nome, mas o livro da vida no singular é mencionado pelo seu nome, o livro da vida. Mas diz a Bíblia que eles serão julgados pelos livros no plural, do qual não se menciona o nome, de acordo com as suas obras. Quer dizer, estes livros, que são muitos, são os livros das obras de cada um de nós. Cada um de nós, na prática do dia a dia, há um registro de Deus sobre todas essas coisas. Você pensa que o Google é maior que Deus? Você pensa que os bancos de dados atuais são maiores do que Deus? Deus tem um banco de dados de nós, irmãos, muito maior do que o Google sabe de você. Sabia que o Google sabe muita coisa de você? Já experimentou procurar o seu nome no Google? Você vai ficar surpreso com quanta coisa ele sabe de você. Mas Deus sabe muito mais de você, de nós, porque existem livros que registraram todas as nossas obras. E a Bíblia diz que o julgamento será baseado nestes livros. E esse é o nosso grande problema, porque por mais bonzinho que alguém tenha sido durante a vida, não o foi durante todo o tempo. Você pode ter tido um período de bondade, um período de boas obras, mas foi assim desde a sua infância? Foi assim em todas as decisões que você tomou ao longo da sua vida? Foi assim em tudo que você fez? Você nunca pensou uma bobagem? Porque tudo está registrado no livro das obras, ou nos livros das obras. Tintim por tintim, cada pensamento, cada sujeira, cada acerto, cada falha. E aí, irmãos, baseado nestes livros, todos nós estamos perdidos. É como se houvesse um julgamento e você não fosse julgado apenas por um caso. Hoje, se você cometer um crime, um problema, você vai ser julgado sobre esse problema, sobre esse crime que você cometeu. Você roubou alguém, você vai ser julgado pelo roubo daquela ocasião. Mas imagina um julgamento em que você não vai ser julgado por uma ocasião, mas por toda a sua vida, por todas as ocasiões e todas as atitudes cometidas por cada um de nós. Isso me leva a entender que não há esperança para mim, que não há condição de nenhum advogado, por melhor que seja, me absolver. Talvez de um delito eu consiga ser absolvido, mas de todos os praticados, registrados, exibidos, mostrados, para todos que quiserem ver, a gente fica numa situação muito difícil. Esses são os livros das obras que serão usados nesse julgamento. Há um outro livro que está em Malaquias, capítulo número 3, no versículo 16 ao versículo 18, em que a Bíblia diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Opa, há uma esperança para mim. Há um outro livro aqui usado por Deus nesse dia, o livro das memórias do Senhor. Um livro escrito, como diz aqui o versículo que nós lemos, o 16, escrito diante dele para os que temem ao Senhor. E eles serão para mim nesse dia um particular tesouro, diz o Senhor. Eu vou poupá-los. Se alguém escapar desse julgamento, não é porque foi considerado inocente, mas é porque foi poupado, é porque foi justificado, foi feito justo
para escapar daquilo que o livro das obras afirma sobre nós. Há um outro livro que é examinado nesse momento, que está em Romanos capítulo 2, vamos ler? E esse livro responde a alguns questionamentos que várias pessoas têm sobre esse assunto. Romanos capítulo 2, versículo 15 e versículo 16, diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. Esclarecendo um pouco mais o que ele diz aqui, Paulo está dizendo que há um livro que foi gravado no coração dos homens. E diz aqui que estes homens mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A resposta que esse versículo dá é àqueles que sempre questionam, quando se fala do juízo, do julgamento, a justiça de Deus. Dizem assim: bem, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, aqueles que nasceram lá no meio do mato, aqueles que nunca alguém chegou perto dele, aquela civilização nunca foi alcançada, há um livro para eles também. No coração de cada ser humano criado por Deus foi gravada a lei do Senhor, diz a Bíblia. E esse homem pode olhar para esse livro ou ignorar esse livro. Mas como a tendência do homem é o pecado, porque ele nasce tendencioso ao pecado, a maioria desses não alcançados segue o seu próprio caminho, e é o que nós vimos normalmente acontecer, com as suas culturas deturpadas, desobedecendo frontalmente a lei de Deus que lhes foi gravada no coração. E no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, esses também serão apreciados de acordo com o livro que foi escrito nos seus corações. Um terceiro livro citado aqui. E por fim, queridos, em Lucas capítulo 10, versículo 20, vamos ler Lucas capítulo número 10, no versículo 20, o último livro já citado aqui, mas que agora vou citar novamente. Lucas capítulo 10, verso 20, diz assim a Bíblia: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado aonde? Nos céus. Jesus está dizendo aos seus discípulos, que estavam muito impressionados, porque eles oravam e expulsavam demônios. Aí Jesus disse: olha, não fica muito feliz com isso não. Melhor do que isso é você ter o seu nome arrolado no céu. Tem um livro lá no céu onde o seu nome foi escrito. Que livro é esse? É o livro da vida, aquele mencionado em Apocalipse 20, no singular, identificado pelo nome. O livro da vida, no qual o nome daqueles que receberam a Jesus e nele creram está escrito, arrolado, na relação, no rol, separado por Deus. Está ali o nome daquele que crê em Jesus Cristo. E Jesus diz: olha, nada é mais importante do que isso. Nada é motivo de maior alegria do que você saber que teu nome está lá. Porque você pode ganhar muita coisa, você pode ter muito sucesso, mas se o teu nome não estiver lá, os outros livros só vão servir para te condenar. E esse é o livro de muita importância dito por Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, há uma outra menção a este mesmo livro. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo número 5, Jesus, falando às igrejas, ele diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome da onde? Do livro da vida. Pelo contrário, o confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quando é que isso vai acontecer? No dia do tribunal de Cristo. Ele vai olhar o livro da vida e vai dizer: o teu nome está aqui, você é justo.
Eu, Jesus, confesso o seu nome diante do Pai, diante dos anjos, diante de todo mundo. Esse é o livro mais importante de todos, o livro da vida. Todos nós estamos registrados no livro das obras. As obras que fazemos, as coisas, os detalhes, está tudo lá registrado. Agora, no livro das memórias do Senhor e no livro da vida, só aqueles que receberam a Cristo como Senhor, que o confessaram como Salvador, que o creem como o juiz que há de julgar todos, diante do qual todo joelho se dobrará. Este tem o seu nome escrito. E como disse Jesus no versículo 5, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. As minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. É a promessa que nos fez o Senhor. Queridos, essa é a realidade do juízo. É isso que a Bíblia diz. Muitas outras coisas poderia falar sobre esse tribunal. Tribunal que espera todos nós. Um dia estaremos ali diante dele. Ora, se eu sei para onde estou indo, eu vou chegar ao tribunal. Concorda? Todos nós. Você pode tomar o caminho que você quiser. Um dia você vai chegar lá. Todos os caminhos levam a Deus, é o que alguns dizem? Não, não levam. Vão levar num sentido figurado a este tribunal onde estará Deus. Se é assim, eu aceito a expressão. Todos os caminhos levam a Deus, sim. Vai chegar a este dia, a este caminho, comparecer diante desse tribunal, todos, independente do caminho que tomarem, chegarão ali. Agora, compete ao homem, isso a Bíblia deixa claro, escolher o seu caminho até esse tribunal. E há um único caminho que me leva a esse tribunal, com a garantia de que o meu nome está escrito no livro da vida. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem disse isso? Jesus. Esse é o caminho. Qualquer outro que eu tome vai me levar ao tribunal, sim. Vou chegar lá. Só que chegarei lá para ver meus pecados exibidos diante de todos. Para ver o livro das minhas obras, ou os livros das minhas obras, que são muitas, serem abertos e conhecidos diante de todos. Todos os meus acertos, mas também todos os meus erros. Todas as minhas vergonhas exibidas, para que não haja da parte de ninguém uma acusação de indignidade contra Deus, dizendo: o Senhor errou em me condenar, o Senhor não foi justo, olha quantas coisas boas eu fiz, mas ao mesmo tempo quantas coisas ruins estão ali. Então não há argumento que convença de que Deus é injusto, mas se eu tomar o caminho certo, chamado Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, meu nome será escrito no livro da vida. E aí, queridos, o que acontecerá nesse julgamento? Eu, que tenho o nome no livro da vida, também estarei lá? Sim, também estarei lá. Mas olha o que diz a Bíblia em João capítulo 3, versículo 18. Presta atenção no detalhe da palavra de Deus. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o que esse versículo está me dizendo? Que ao comparecermos diante do tribunal de Cristo, ao contrário do que muitos pensam, não é naquele momento que eu serei julgado. Eu já chego lá julgado, ou não. Se não o recebi, se não criei nele, já estou julgado, porque não criei. E se eu criei, não serei julgado, porque meu nome estará no livro da vida, e o nome no livro da vida vai superar todos os erros que eu cometi, e também as minhas virtudes, não serão levadas em conta, mas eu serei justificado por Deus,
porque criei no seu único Filho e o confessei antes de ser obrigado a fazê-lo no tribunal. Então receberei de Deus aquilo que não mereço, a salvação. Não serei julgado, diz a Bíblia, diz a palavra. Mas quem não creu já está julgado. Quando os mortos, como disse a Bíblia, comparecerem diante dele, é apenas para ouvir a justiça. Olha, você foi condenado e tem aqui todas as evidências pelo qual você merece ser condenado. Mas se eu escolher o caminho certo, aí as coisas mudam, irmãos. Em João capítulo 5, versículo 24, para a gente terminar, está escrito assim, João capítulo 5, versículo 24. Jesus falando disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Antes de morrer de verdade, eu já deixei a morte e já fui para a vida. Antes do julgamento, já foi determinado que eu não entrarei em juízo, porque eu não serei julgado, porque o meu nome está arrolado no livro da vida, e de modo nenhum será apagado. É isso, queridos, que significa o tribunal. No tribunal, não tem argumentação. Naquele dia, não terá advogado. O único advogado é Jesus, para aqueles que ele escreveu o nome no livro da vida. Não há outro. Não há argumentação, não há atenuante. Ah, mas eu fiz isso porque aquilo. Ah, mas eu fiz assim porque também as circunstâncias me obrigaram. Naquele dia não haverá mais oportunidade de se dizer nada. Só quem vai falar no tribunal de Cristo é Cristo. É o único que abrirá a sua boca e falará. Para alguns dirá: vinde benditos de meu Pai, como nós lemos aqui. Para outros dirá: apartem-se de mim. Vocês escolheram outro caminho. Vocês não são ovelhas, vocês são bodes, são cabritos. Só Jesus vai falar nesse dia. E o que a gente deseja é que o nosso nome esteja no livro da vida, para ser pronunciado pelo Senhor: este eu justifiquei, porque eu morri por ele e ele recebeu a minha morte em seu favor. Esse é o tribunal de Cristo. Não há outro julgamento, não há obra que você faça nesse mundo que pague o mal feito que você já fez. Não há obra que compense aquilo que Jesus fez. Não há obra maior do que aquela que ele realizou. Qualquer tentativa do homem de se salvar por obras é desprezar a obra que Jesus realizou. Então só há uma chance para mim e para você: reconhecer Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida. Crer nele e passar da morte para a vida. Ter o meu nome escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Vamos orar? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Se há alguém aqui essa noite que quer confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, quer ter o seu nome escrito no livro da vida, levante a mão, eu quero orar por você. Há alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Cristo, confessá-lo diante dos homens, para que ele também confesse o teu nome no dia do juízo? Apenas acene para mim, eu vou orar junto com você. Há alguém aqui essa noite? Não? Amém. Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Que ela tenha falado ao nosso coração, que ela sirva para nossa instrução, que ela nos corrija o pensamento e o rumo, Senhor, para que nós possamos pensar de acordo com a Tua palavra. Continua nos ensinando dia a dia, Pai, e nós que temos o nome escrito no livro da vida, possamos nos alegrar tremendamente com isso, muito mais do que qualquer outro feito, do que qualquer outra realização. Antes nos alegremos com este fato: o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, porque apenas cremos em Jesus,
confessamos o teu nome, nos comprometemos contigo e assim cremos. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa os irmãos aqui que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Motiva-nos, Senhor, com a tua palavra a viver sempre de acordo com a tua vontade.